Oi, meus amores, como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Dei uma sumidinha, né, deste canal, mas voltei para terminar o meu diário de gravidez, né, gente? Vou contar para vocês como foi o meu segundo trimestre. Já estou no terceiro, já estou com 34 semanas. Provavelmente quando eu postar esse vídeo já vou estar com 35, mas eu preciso contar pra vocês tudo o que aconteceu até aqui. Se você ainda não me conhece, meu nome é Milene Oliveira. Quero pedir pra você já se inscrever e deixar o seu like se você gosta desse tipo de vídeo. Peço pra você me seguir também lá no meu Instagram, o link tá aqui na descrição desse vídeo. E vamos lá! Fiz uma colinha aqui porque foram muitos acontecimentos, muitas coisas, e para não correr o risco de esquecer tudo, tá? Mas antes de começar a falar, né, sobre os tópicos, né, os sintomas e tudo que aconteceu, eu quero dizer para vocês que o segundo trimestre foi muito diferente do primeiro. No primeiro, eu basicamente vim aqui dizer para vocês o quanto eu sofri, né, gente? O quanto foi difícil. Tive muitos sintomas, passei muito mal durante toda a gravidez, né, no primeiro trimestre. E nesse segundo já foi completamente diferente. Logo que eu entrei na semana 14, com 14 semanas, tudo mudou. Sério, gente, foi como se tivesse arrancado assim com a mão, sabe? A maioria dos sintomas, eles pararam ou diminuíram. A minha disposição, ela voltou, eu consegui voltar a trabalhar, voltar a ser mais produtiva. Enfim, às vezes parecia que eu nem tava grávida. A vida praticamente voltou ao normal, sabe? Inclusive eu e meu marido, a gente aproveitou para sair bastante, para passear muito. Falando aí do nosso primeiro tópico desse vídeo, que são os sintomas. Vou fazer um comparativo sobre os sintomas do primeiro trimestre e os sintomas agora, como ficou. Tive muitas cólicas no primeiro trimestre que pararam. Não tive cólicas no segundo trimestre. Os enjoos também pararam. E no primeiro trimestre eu tive muito nojo de comida, muita dificuldade de comer, enjoo, azia, desconfortos no estômago. Enjoei de comidas que tinham molho, massa, parmegiana, estrogonofe, que são comidas que eu gosto muito e graças a Deus passou e eu consegui voltar a comer tudo isso no segundo trimestre. No primeiro trimestre também enjoei muito de doce, já no segundo eu comecei a ficar viciada em doce. Então eu queria muito comer doce, precisei ficar me policiando aí para não comer demais, pensando no bem da minha filha mesmo, porque eu realmente ficava o tempo inteiro desejando comida com doce. Eu não senti tanta fome como a maioria das pessoas dizem, né? Muitas pessoas falam que no primeiro trimestre enjoa, no segundo vem uma fome descontrolada. Não aconteceu comigo. Até hoje eu sou muito ruim para comer. Durante toda a gravidez eu fiquei um pouco ruim assim para comer, porque antes eram os enjoos e agora, gente, parece que o meu estômago diminuiu. Então eu como assim um pouquinho e já não consigo comer mais. Se eu insistir comer mais, eu acabo tendo algum tipo de desconforto, passando mal. Então eu não insisto, como pouco. Em relação aos desejos, continuei não tendo desejo. No primeiro trimestre, uma das poucas coisas que eu conseguia comer era morango. Então houve um dia que o morango aqui em casa acabou, contei pra vocês lá. E eu precisava comer morango, tive essa vontade louca, mas foi o único tipo de desejo que eu tive, não tive outros desejos, né, no primeiro trimestre, nem nesse segundo. Dores de cabeça, não tive mais também, passou. Meu intestino também voltou a funcionar normal. Contei pra vocês no primeiro vídeo que meu intestino ficou muito desregulado, ficou meio maluco. Dessa vez, graças a Deus, tudo voltou ao normal, gente. Até hoje eu não tenho mais prisão de ventre, problemas com o intestino, tá tudo beleza. O sono, como ficou meu sono no segundo trimestre? Gente, diminuiu. No primeiro vídeo eu falei pra vocês que eu dormia até meio-dia, tinha dias, até 1h da tarde, eu custava conseguir levantar da cama. No segundo trimestre eu voltei a acordar cedo, o sono não é algo que me incomodou lá no segundo trimestre, diminuiu bastante. O cansaço e a fadiga que eu tinha lá no primeiro trimestre também diminuiu muito. Eu continuei tendo cansaço, fadiga, mas não era como no início da gravidez, era bem diferente.
Era geralmente em um dia em que eu fazia muita coisa no dia, em que eu andava muito, aí eu ficava muito cansada, tinha essa fadiga à noite, mas não era sempre, era alguns episódios. Agora, os sintomas que permaneceram foi a vontade de urinar com frequência. Na verdade, continua até hoje. Muita vontade de ir no banheiro o tempo todo, de fazer xixi a cada 15 minutos. Mudanças de humor eu tive poucas no primeiro trimestre, mas no segundo, meu Deus. Gente, é uma coisa de louco. Tinha dias que eu ficava com raiva e nem sabia de quê. Tinha dias que eu acordava muito estressada e não tinha nenhum motivo, gente. Era só um estresse mesmo. Sem falar da vontade de chorar o tempo todo. E não tinha motivo também. Era um choro assim por qualquer coisa. Uma música me fazia chorar. Um filme triste, né, me fazia chorar. Uma palavra que falavam pra mim de um jeito que, sabe, meio diferente assim, eu chorava. Enfim, gente, minhas emoções ficaram à flor da pele. Tive muitas mudanças de humor, tive muita dificuldade de controlar minhas emoções aí no segundo trimestre. Já tá melhorando agora, mas realmente foi algo difícil no segundo trimestre. Uma coisa que apareceu, né, no segundo trimestre que eu não tinha eram as dores nas costas. Comecei a ter dor nas costas. Não foram dores muito intensas, mas elas apareceram, elas estavam ali. Dores nas pernas também. Eu sempre senti muita fadiga na perna, né? Meu marido sempre ajudou a aliviar fazendo massagens, mas eu não chegava a ter muita dor mesmo. E no segundo trimestre eu comecei a ter, assim, algumas dores, mas nada disso, gente, foi como no primeiro. Esses sintomas que apareceram no segundo eram de maneira, assim, esporádica. Um dia tinha, outro dia não. Eu tinha dias que eu nem parecia que estava grávida e tinha dias que alguma coisinha me fazia lembrar que eu estava grávida. Então não eram sintomas assim como no primeiro trimestre, que todo dia você tá passando mal e tendo tudo ao mesmo tempo, né? Não, é tudo de uma forma bem mais leve, assim. Com 23 semanas, os sintomas começaram a se intensificar um pouco mais. Então, as minhas dores de cabeça começaram a voltar, mas eram esporádicas também, não apareciam todo dia e não eram dores de cabeça fortes, mas de vez em quando eu tinha. As dores nas costas começaram a aumentar um pouco. Eu também comecei a ter falta de ar. Tinha dias que eu ficava indisposta de novo. Tive refluxo, né? Que é aquele negócio que você come e parece que a comida tá voltando. Não era enjoo, não era náusea. Só de vez em quando aparecia. Acho que quando eu comia alguma coisa que não caía muito bem. E também nessa fase eu comecei a sentir o peso da barriga. Minha barriga ela começou a crescer muito e começou a me incomodar assim o peso da barriga. Começou a ser muito difícil achar uma posição para dormir. Eu não tive insônia em praticamente nenhum momento dessa gravidez, mas eu tinha dificuldade na hora que eu deitava para dormir, porque eu não conseguia encontrar uma posição muito legal. Eu deitava de um lado, não ficava bom, de outro também não. Não só por causa do peso da barriga, mas porque eu senti uma dor bem aqui no meio, assim. Era uma dor abaixo do peito e bem no final da barriga, assim, na parte de cima, bem no meio, bem nesse rumo aqui, ó. Acho que não era as costelas, né? Porque as costelas é mais do lado, assim. E não sei, gente, que dor é essa. Até hoje eu não descobri, mas essa dor incomodava demais quando eu virava pro lado. Parecia uma cãibra na barriga, não sei, parecia uma cólica na parte de cima. É uma dor bem estranha que eu nunca tinha sentido na vida. Por causa dessa dor, eu só conseguia dormir de barriga pra cima. Eu sei que não é muito indicado, né, você dormir de barriga pra cima na gravidez, mas era a única forma que eu me sentia bem e eu ficava tentando. Eu tentava pra um lado, não conseguia dormir, pra outro também não. Quando eu deitava de barriga pra cima, gente, ficava melhor e eu conseguia dormir. Vamos falar agora do nosso segundo tópico, que é a parte do corpo. No primeiro trimestre tive muitas espinhas, né? Contei pra vocês que apareciam assim do nada, nas costas, no rosto, em várias partes do corpo. No segundo trimestre, isso melhorou. Mas, de vez em
quando aparecia uma ou outra. Eu não sei dizer se era alguma coisa que eu comia, se era algum tipo de produto que eu usava, né, que deixava a pele assim, porque eu tava usando muito protetor solar também. Não sei se tem a ver com as vitaminas, né, porque eu já ouvi dizer que as vitaminas também podem causar isso. Eu não sei, gente, de vez em quando aparecia. Eu acho que na verdade era mais algo hormonal mesmo. Falando sobre os seios, meus seios lá no primeiro trimestre cresceram um pouquinho, fiquei com um pouquinho de sensibilidade. No segundo trimestre sumiu tudo, tipo, não tenho mais sensibilidade, não cresce mais, parou de crescer, não tô vendo alteração nenhuma. Eu até fiquei um pouquinho preocupada e eu conversei com algumas pessoas muito próximas assim, e elas me disseram que geralmente é quando o bebê nasce mesmo, que os seios enchem de leite, né? Que aí sim a gente consegue sentir essa diferença. Mas até agora, gente, não senti não tem diferença nenhuma. Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Em relação ao peso, no primeiro eu não ganhei nada. E no segundo trimestre eu ganhei 4 quilos. Então, quem não tava engordando nada, dei uma engordadinha aí no segundo trimestre. E eu tive um pouquinho de dificuldade de aceitar o meu novo corpo. Na verdade, as pessoas falavam pra mim que não tinha muita diferença, que nem parecia que eu tinha engordado, que era só a barriguinha mesmo. Mas não sei, gente, eu me olhava no espelho e eu não gostava do que via. Eu tive muita dificuldade, assim, em aceitação. Eu fiquei realmente muito insegura com relação ao meu novo corpo. Eu não me acostumava com a barriga. Só pensava, meu Deus, ainda falta muito pra acabar. Não me suportava, sabe, olhar no espelho e ver aquela barriga. Tudo isso passou, tá, gente? Foi só lá no início mesmo. Isso passou. Hoje eu amo a minha barriga, acho lindo, gosto de exibir ela por aí. Mas quando essa mudança começou a acontecer mesmo, e eu falei, não, agora realmente tô diferente, o corpo tá diferente. Isso foi meio que um choque, assim. Eu não conseguia me aceitar. E teve um dia que meu marido até falou, vamos sair, vamos olhar umas roupas, comprar umas roupas que você acha que fica bom em você, porque não gostava mais das minhas roupas, ainda me serviam, mas não ficava bom, não ficava legal, não gostava de nada que eu colocava. E então a gente saiu, foi fazer compra, comprei uns vestidos, isso me fez muito bem, me ajudou muito, mas ainda assim era difícil para mim me aceitar. Foi só depois mesmo que eu fui me acostumando com a ideia, começando a gostar, fui entendendo, né, também que o meu corpo está gerando uma vida, né, está passando por uma mudança, uma transformação muito grande, que gerar uma vida com certeza vai trazer algumas marcas, né, para o meu corpo, algumas mudanças. Então eu comecei a entender que isso era muito mais profundo e fui me aceitando e hoje tô de boa com relação a isso, tô amando. Estrias, não tive estrias. Até pensei que eu fosse ter muitas, porque eu já tenho muita estria, né, na coxa, no bumbum. Então, assim, era algo que eu já imaginava, já esperava. Não tinha na minha mente essa possibilidade de eu não ter estria, por eu já ter estria. Eu falei, então quer dizer que eu já tenho, né, uma tendência a ter, e eu falava, com certeza eu vou ter. Mas não tive, gente, não tive, não apareceram. Minha barriga cresceu muito, ela estufou muito, tá bem grande, mas não tem nenhuma estria. Não fui a louca dos cremes, dos hidratantes, dos óleos, não. Não fui mesmo, eu passava quando eu tinha vontade, na maioria das vezes eu não tinha, me dava preguiça. Não tinha aquele cuidado de passar todo dia, de passar depois do banho, não. Eu só comecei a cuidar mesmo de uma forma mais constante, né, mais assídua, quando eu acordei um dia e eu vi que a minha barriga tava muito seca. Eu comecei a passar a mão assim, parecia que eu tava passando a mão no papel. Tava, tipo, muito seco, muito estranha a minha barriga, muito estranha, muito seca. Aí, nesse dia eu me toquei e falei, eu preciso cuidar melhor dessa barriguinha, né? Então, eu comecei a ser mais constante aí no óleo, no hidratante, comecei a passar de forma mais intensa, tomar mais água, mas não foi um cuidado que eu tive de forma constante desde o início. Agora vamos falar sobre os acontecimentos do segundo trimestre. Quando eu estava com 18 semanas de gravidez, eu tive dengue.
Eu fiquei muito desidratada, eu passei muito mal, eu não conseguia comer, meu estômago não tinha vontade, não tinha fome. Precisei internar para fazer hidratação, né, lá no hospital. Fiquei alguns dias lá, não foram muito fáceis, foram uns dias bem difíceis, que eu senti muita coisa. Teve dias assim que eu achei que eu não ia conseguir levar a gravidez até o final, do tanto que eu passei mal. Quem já teve dengue sabe como é difícil essa dor, né, da dengue. A gente sente dor em todo lugar no corpo. Essa dengue me derrubou, eu fiquei muito ruim, mas graças a Deus passou. Nesse segundo trimestre também eu fiz o exame morfológico, aquele ultrassom morfológico que a gente tanto espera, né, que a gente tanto fica ansiosa para fazer. Graças a Deus deu tudo certo nesse exame com a minha bebê, não teve nenhuma malformação aparente, nada, foi tudo ok, tudo normal. Fiz também aquele exame da curva glicêmica, o tão temido, né, exame lá do líquido doce, que muitas mulheres falam, né, que tem dificuldade para fazer. Para mim foi tranquilo. Eles colhem seu sangue, acho que assim, vamos ver se eu vou lembrar. Colhe o seu sangue, você toma um líquido logo em seguida, aí você tem que aguardar 1 hora, eles colhem de novo. E depois você aguarda mais 1 hora, acho que é isso. Você aguarda mais 1 hora e colhe de novo. Ao todo são três vezes, né? E aí depois da segunda hora você já tá liberada para comer. Você não pode vomitar nessa primeira hora, depois que você toma o líquido. Se você, né, passa mal lá na hora do exame, isso anula o exame e você tem que voltar outro dia e fazer. Então essa foi minha única dificuldade. Por quê? Eu não achei o líquido ruim, gente. Eu não achei, sério. Realmente é um líquido bem doce, é tipo uma água com muito açúcar, mas não é uma coisa ruim assim de tomar. Eu achei de boa. Você tem 10 minutos pra tomar, né? Pelo menos foi o que ela me disse. Olha, você tem que tomar em 10 minutos. Era um vidrozinho assim. Quando eu comecei a tomar, realmente eu não achei o líquido ruim, não tive muita dificuldade, tomei tranquilamente. Mas aí, alguns minutos depois, eu comecei a sentir muito enjoo mesmo no estômago e aquela vontade de vomitar, aquela ânsia. E a menina falando, olha, se você vomitar, vai anular o exame, você vai ter que voltar outro dia. E eu, ai meu Deus, comecei a orar. Falei, Deus, não posso vomitar, por favor. Então essa foi a minha única dificuldade. Acabou que eu consegui finalizar. Na segunda hora já foi super tranquilo, achei que passou bem rápido assim. E não deu nada, graças a Deus. Nesse segundo trimestre eu também tomei todas as vacinas, né, que a grávida precisa tomar. Tomei a vacina da gripe, tomei vacina do Covid, terceira dose que eu não tinha tomado. Tomei também aquela DTPA, né, que a gente, acho que é isso que a gente toma com 20 semanas. Enfim, todas as vacinas lá que precisava tomar eu tomei. Tive infecção de urina. Tá vendo, gente? A gente sai do primeiro achando que vai ser o céu na terra, mas vem outro tipo de coisa, sabe? Não tem mais enjoo, não tem mais sono toda hora, mas tem outras coisas pra se preocupar. Tive infecção de urina, descobri porque eu tive uma dor forte e fui no hospital, mas tratei, ficou tudo bem. Outros acontecimentos que a gente teve foi descobrir aí algumas coisas não muito agradáveis. Eu tive uma alteração no Doppler, né, que faz lá no ultrassom. Então descobrimos que eu tinha um risco um pouco aumentado, não era uma alteração muito grande, mas era um pouco aumentado o risco para pré-eclâmpsia. Então precisei tomar aquele AS, né, o ácido acetilsalicílico. Vou tomar até o final da gravidez para prevenir aí a pré-eclâmpsia. Eu comecei a tomar lá, acho que por volta de 15, 16 semanas. Essa alteração foi no exame de translucência nucal, que ainda foi feito no primeiro trimestre, mas eu demorei um pouquinho para ir na consulta, então só descobri depois, né? Outra alteração que a gente também descobriu no ultrassom, em vários ultrassons que a gente foi fazendo, foi a questão da placenta prévia. Infelizmente, gente, eu tive placenta prévia. Vou falar melhor sobre isso em um outro vídeo específico para contar sobre isso, até para esse vídeo aqui não ficar grande demais. Basicamente, a placenta prévia é quando a placenta ela se implanta lá bem embaixo do útero, ao invés de se implantar na parte de cima, que é o correto. Então, ela fica ali cobrindo, né, o orifício do colo do útero, e como
eu tenho muito desejo de ter o parto normal, né? Uma experiência que eu quero passar. Infelizmente, quem tem placenta prévia não pode, porque é uma indicação real e absoluta de cesariana. É uma das poucas indicações que realmente não se discute, que são absolutas para cesariana, porque você não pode ter um parto normal, né, com a placenta prévia. Depois a gente fala melhor sobre isso em outro vídeo. E nós tivemos esse diagnóstico aí no segundo trimestre e descobrimos. Pra mim foi um choque, né, porque eu tava idealizando todo um parto aí natural. Mas depois eu vou contar pra vocês o que aconteceu, tá? Se subiu, se não subiu, se eu consegui ter o parto, se eu não consegui. Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Vocês vão me acompanhando aqui pra descobrir. Outra coisa que eu percebi, assim, que não é bem um acontecimento, né? Mas que eu percebi é que as minhas cachorras, eu tenho umas cachorras, já tem alguns meses, assim, que elas estão muito apegadas a mim. Eu acho que elas estão começando a perceber que alguma coisa tá acontecendo, né? As mudanças na casa, as mudanças no meu corpo. Não sei, gente. De alguma maneira, acho que elas estão sentindo, né? Que tá chegando uma outra pessoa. Tô sentindo uma diferença nelas. Agora vamos pro próximo tópico. Vamos falar sobre os melhores momentos dessa gravidez. Lá no outro diário de gravidez, eu não fiz esses 2 tópicos. Mas agora no segundo trimestre teve muitos momentos bons, né? E o primeiro deles, gente, foi sentir a neném mexer. Gente, essa é a melhor sensação, é a melhor fase. Eu senti o primeiro chutinho dela com 15 semanas e 2 dias, exatamente. Na verdade, eu acho que eu já tava sentindo alguma coisa antes, mas tava achando que era gases, que não era. Aí nesse dia eu tive certeza que era. E nesse dia me marcou porque eu consegui ver na barriga. Eu sei que vai ter gente que vai dizer: não existe isso não, você só sente com 20 semanas. Gente, cada mulher é de um jeito. A minha médica me explicou que depende da quantidade de gordura corporal da mulher, depende da posição da placenta. Quando a placenta tá mais na frente, assim, realmente a mulher não vai sentir tão facilmente. Não é porque uma sente só lá com 20, 22 semanas que se a outra sentiu antes, não é, tipo... Cada mulher é de um jeito. Então eu tive certeza nesse dia que era, porque nós compramos o aparelho de Doppler. Olha onde chega a ansiedade, né, do casal. Compramos o aparelho de Doppler pra ficar ouvindo o coração dela aqui em casa. A gente começou a escutar o coração dela com 11 semanas e a gente ouvia todos os dias, até que ela começou a mexer de forma intensa e a gente foi empolgando com as mexidinhas dela e deixando o Doppler um pouco de lado. Mas a gente ouvia todo dia e teve um dia, nesse dia, que a gente tava ouvindo e eu tava sentindo ela mexer ali e eu não tinha certeza. Então eu falei pro meu marido, falei, coloca o Doppler bem aqui, vamos ver o que tem aí, porque eu tô sentindo alguma coisa. Quando ele colocou o Doppler lá no lugar que eu falei, fez aquele barulhão assim no Doppler. Isso significa que é um movimento do bebê, esses barulhos assim. Então eu falei, realmente é o movimento dela. Aí nesse dia a gente ficou passando ali pra ouvir o movimento dela e teve um momento, a gente viu na barriga o Doppler levantar e descer. Então a gente viu ela mexendo nesse dia. Então foi assim, uma coisa bem leve, muito leve, quase que imperceptível. Se eu não tivesse olhando assim, prestando atenção, eu teria perdido, não teria visto, mas que marcou e a gente teve certeza nesse dia que aquela sensação que eu tinha era ela mexendo. A partir de 16 semanas, gente, eu já sentia todo dia eu sentia ela mexendo. Conforme a semana foi passando, foi ficando cada vez mais forte. O meu marido não sentia ainda, ele colocava a mão e eu falava, mexeu, ele, não senti, e eu mexeu. Então só eu sentia, ele demorou um pouquinho pra sentir, acho que ele foi sentir lá por volta de 17, 18 semanas. E a partir das 20 semanas realmente ficou muito intenso. Então já era inconfundível, assim. Ele já sentia, colocava a mão, dava pra ver na barriga, de uma forma bem mais forte. A gente fazia uns vídeos, gravava, já aparecia. Foi ficando cada vez mais forte essas mexidas dela. E esse foi um dos melhores momentos pra mim. Foi o momento que mais me marcou. Eu amei sentir essas mexidas dela. Até hoje eu fico assim empolgada, assusto. Porque conforme vai passando, né, os meses,
meses, as semanas, ela vai crescendo, vai mudando, né? O tipo de chutinho. Antes era uma tremidinha, a borboletinha batendo, aí depois já era um pouco mais forte, você já conseguia sentir, mas ainda não era aquela coisa. Aí depois começou a se assustar, né? Tipo, nossa, que é isso? Aí você lembrava que tem um bebê aqui que tá mexendo e depois já torna algo forte, inconfundível e super visível. Outro momento muito bom nesse segundo trimestre foi a montagem do quartinho dela, né? A reforma do quarto. Fizemos a pintura, montamos alguns móveis, compramos poltrona, tapete e eu passava horas no celular pesquisando e imaginando o que eu queria pro quartinho dela. Eu amei mesmo esse momento. Teve algumas dores de cabeça também, porque acabei comprando algumas coisas que não deu certo, né? A cortina, no início eu não gostei muito da cor, queria trocar, depois eu fui acostumando. O tapete que eu comprei pra ela não deu certo, estragou na primeira lavagem, tive que escolher outro e eu tinha amado aquele tapete, queria ele. A poltrona, gente, troquei essa poltrona 2 vezes até ela finalmente dar certo aqui no quarto. Foi toda uma logística para fazer esse quarto aqui funcionar e ficar do jeitinho que a gente queria. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando o quartinho, aí eu conto melhor todas essas coisas aí que aconteceram. No fim, tudo dá certo mesmo. Estou apaixonada, tanto que eu não saio mais desse quarto. Faço tudo nesse quarto. E que delícia, sabe? Esse momento, que delícia. Teve também a montagem do enxoval dela, então escolher as roupinhas, né, as pecinhas do enxoval, cada coisa. Eu acabei descobrindo que eu sou muito indecisa. Eu demorava, tipo, semanas pra decidir. Eu ia em lojas, via, gostava, queria, vamos comprar. Aí depois, não, mas não foi bem isso que eu idealizei, não era bem isso que eu queria. Aí eu ia pra internet pesquisar, tive muita dificuldade na escolha das coisas dela, em tudo nesse quarto, em tudo. Ela tá mexendo bem agora, tá vendo? Eu ainda não consigo disfarçar, gente, ainda não finge costume. Eu sinto ela mexendo assim, ainda é uma coisa que me dá muita euforia, eu fico bem animada, eu gosto. Outro momento muito legal do segundo trimestre foi o chá de bebê da Helena. Na verdade, não foi um chá de bebê, foi um chá de fraldas. Então, teve toda a questão da organização, né? De decorar, de convidar as pessoas. Fizemos um convite bem bonitinho. No início, eu não queria chá de fraldas, era algo que eu tinha muito em mente que eu não queria fazer, porque eu sei que essa questão de fralda é algo muito pessoal, né? Que às vezes a minha bebê vai dar certo com aquela fralda, às vezes não vai. Então, eu tinha toda essa questão, eu vou ganhar muita fralda e depois, se ela não se adaptar, se ela tiver alergia, eu ficava pensando em tudo isso, então eu não queria. Mas eu também não queria um chá de bebê para ganhar presente, porque eu queria eu mesma escolher as coisas dela, sabe? Cada roupinha, cada pecinha. Então, de repente, eu ia ganhar alguma coisa que talvez se eu não gostasse, como eu ia falar pra outra pessoa, né? Que eu não ia usar porque eu não tava gostando. Era algo que eu ia ficar sem graça e ia acabar usando sem nem gostar. No fim, eu acabei decidindo fazer, né? O chá de fraldas. Pensei, vai ser legal mesmo, ter um momento, né? Pra celebrar a chegada dela com as nossas famílias, com os nossos amigos, as pessoas mais importantes, mais íntimas de nós. Ela ganhou muita fralda. A gente pôde celebrar, tirou muita foto e ficou tudo lindo. Acho que esses foram os melhores momentos, né, aí do segundo trimestre. Próximo tópico desse vídeo, vamos falar sobre a minha vida espiritual, que lá no primeiro vídeo eu disse pra vocês que eu não conseguia, né, ter a minha vida espiritual ativa da mesma maneira que eu tinha antes, devido a estar passando tanto mal, ter todos aqueles sintomas. E no segundo trimestre, gente, tudo voltou ao normal, tá? Tudo ficou bem. E o último tópico desse vídeo é pra gente mostrar a barriga. Na verdade, eu não vou mostrar minha barriga pra vocês hoje, porque hoje eu já tô de 34 semanas, eu estou no terceiro trimestre. Então eu não vou mostrar uma barriga do terceiro trimestre no vídeo do segundo trimestre. E o que eu vou fazer então? Durante todo esse segundo trimestre eu fui fazendo várias fotos e vários vídeos, né? Eu gravei alguns videozinhos, postei no Instagram e tal. E eu vou colocar esses vídeos aqui para vocês verem como estava a minha barriga lá no segundo trimestre. Então, fiquem aí com o vídeo da barriga.
isso, finalizamos esse segundo diário de gravidez. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não deixou o seu like, deixa aí pra mim, pra ajudar meu canal, porque não custa nada pra você e vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Se inscreve aqui no canal, compartilha com as suas amigas gravidinhas. E independente do que a gente passa, né, durante a nossa gravidez, algo que a gente sempre precisa trazer à nossa mente é que tudo vale a pena. É difícil, gravidez não é fácil, mas vale a pena porque a gente vai ter o nosso bebê nos nossos braços e isso é o que realmente importa. Que ele venha saudável, cheio de vida, para alegrar ainda mais as nossas vidas, né? Espero que você tenha chegado até aqui. Se você chegou, muito obrigada. Um beijo para você. Até o próximo vídeo. Tchau!